Eu estudei em escola pública e nem por isso eu não consegui atingir o sucesso, né, da maneira que eu julgo, né. Então já fica um ditado, né, às vezes as pessoas se frustram porque: "Poxa, eu estudei em escola pública, é ruim". Não, não é um problema, né, você pode batalhar. Tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer hoje a presença do Hélio Tomazelli, ex-CFO da Manguerbá, que está aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, né, pelos desafios que passou para chegar nessa posição e toda essa jornada que ele está passando agora também de transformação na sua carreira. Hélio, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história para nós, por favor. Primeiramente, deixa eu agradecer, então, um agradecimento especial a você, Diogo, pelo convite, isso obviamente me deixou bastante animado. Um agradecimento também ao Instituto, o IGP, Instituto de Gestão e Performance, e obviamente vou deixar um agradecimento para as pessoas que posteriormente vão assistir ao vídeo, ok? Vou tentar fazer minha narrativa de vida, estudo e profissão, tentando deixar bons exemplos e coisas que auxiliem as pessoas no futuro, né? Meu nome é Hélio Lívia Tomazelli, tenho 49 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Sou natural de uma pequena cidade. Eu sempre brinco que eu nasci no interior de uma cidade de interior, porque eu, além de ser uma pequena cidade, eu não morava no centro, eu morava no interior mesmo. A cidade se chama Schroeder, ela não é muito conhecida, ela fica entre Joinville e Jaraguá do Sul, ok? Então, relativamente próximo de Curitiba, algo como 2 horas e meia. Existe um pequeno detalhe da história, já começando com a minha questão de estudos, né? Que quando eu entrei na primeira série, a escola era muito pequena. E dentro da mesma sala estavam as 4 séries, da primeira à quarta, e era apenas uma professora que dava aula para as 4 séries. E juntando essas 4 séries, quando eu entrei, dava aproximadamente 25 alunos apenas. Isso dá um retrato de quão interior que era. Eu estudei em escola pública e nem por isso eu não consegui atingir o sucesso, né, da maneira que eu julgo, né. Então já fica um ditado, né, às vezes as pessoas se frustram porque: "Poxa, eu estudei em escola pública, é ruim". Não, não é um problema, né, você pode batalhar. Eu lembro que eu me comparava com alguns primos que tinham estudado em escolas particulares, eu percebia que eles tinham bem mais conhecimento básico do que eu, só que eu fui buscar isso depois, né, e acho que as pessoas com quem eu converso hoje em dia, que estão nos meus pares, não percebem diferença, né, nesse quesito. Seguindo, eu entrei na faculdade muito cedo, né, eu fiz o curso de contábeis, eu estudei na Univille, em Joinville, certo? E eu entrei com 16 anos. Depois da faculdade, eu acabei entrando, fiz uma especialização em recursos humanos. Logo na sequência, eu fiz uma especialização em controladoria, ok? Era contabilidade e controladoria. A especialização em recursos humanos pela Univille e a especialização em controladoria foi uma parceria da Univille e a USP, a Universidade Federal de São Paulo. E foi muito legal, né, porque como eu fazia contabilidade, vários dos meus professores eram autores famosos do mundo contábil. Depois disso, eu fiz uma mestrado em administração que eu fiz pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, certo? Mas, essa foi a principal linha, né? Mas eu nunca parei de estudar, né? Quando a gente fala em idiomas e alguns cursos paralelos, como inglês, música, que eu, que eu tenho uma atuação relativamente forte, e outros cursos até de informática, eu lembro que eu comecei a fazer esse tipo de estudo um pouco mais tardio do que hoje a gente vê comumente. Eu comecei lá pelos 20 anos. Mas também isso tinha a ver com a questão Schroeder, porque era uma logística extremamente difícil. Eu morava no interior, era difícil para ir até Jaraguá do Sul ou Joinville para fazer esses cursos, né?
E também, como eu disse, né, vamos pegar línguas, né? Eu estudei primeiramente inglês, depois eu fiz espanhol e estou fazendo alemão agora, né? Então eu considero que não devemos parar, vamos estudando e crescendo, né? Em 2018 também eu fiz um curso de formação de CFO pela Universidade Positivo. Na verdade, é uma parceria entre a Universidade Positivo e o IBF Paraná. Foi extremamente bacana, entendi, um network muito bom, um crescimento muito bom, os instrutores eram todos de mercado e de muito bom conhecimento. Okay? E alguns até que já tinha conversado, já tinha contratado pela mão ou em projetos anteriores. Super bacana. Certo? E sem contar vários cursos de curta duração. E também nesse nosso meio financeiro, que envolve também muito a questão tributária, a gente acaba debatendo muito com pares e aprendendo muito com isso, né? Então, o trabalho do dia também nos ensina muito. Mas a primeira mensagem que eu dou é essa: não pare de estudar, de se aculturar. Acho que isso faz uma diferença enorme. Mas eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu primeiro trabalho eu tinha 15 anos. Eu comecei como almoxarife numa indústria madeireira, bem perto da minha casa, em Schroeder. A empresa tinha uns 200 funcionários, mas, apesar disso, ela não tinha um faturamento grande, né? A relação faturamento-pessoa na indústria moveleira, à época, não era um valor alto, né? Eu lembro também que a gente sempre enfrentava uma situação financeira difícil, né? Todos os anos que eu estive lá, foi sempre uma batalha financeira nessa organização. Eu fiquei lá por aproximadamente 10 anos, certo? Saí de lá com ou 23 ou 24 anos, né? E apesar de eu começar como almoxarife, ser aquele cara que fazia tudo, né? Eu transitei em praticamente todas as áreas dentro da área administrativa e financeira. Eu fiz controladoria, com 17 anos eu estava implantando um sistema de contabilidade informatizado, eu fui responsável por implantar um sistema de custos, fui responsável pela área de departamento pessoal e cálculo de folha, então foi muito intenso. Mas chegou um momento, eu percebi que queria dar um voo maior, estava me sentindo limitado lá, percebia que o meu crescimento ia parar. Aí vem uma questão também um pouquinho engraçada, porque o meu pai era sócio, né? Era um negócio de família, mas a participação do meu pai era muito pequena, né? Então não ficamos ricos, né? Com o negócio, né? Mesmo porque eu acho que o padrão de vida que nós tínhamos era próximo do que eu tenho hoje como executivo, ou talvez até um pouco menor à época, né? Mas a empresa se chamava Tomazelli S.A., eu, Hélio Tomazelli. E olha como era o meu endereço: Rua Cândido Tomazelli, bairro Tomazelli. Quando eu montei o meu A currículo... família toma conta da cidade, praticamente, então. Exato. É porque é a história da imigração, né? A minha Sim. família chegou no Brasil no final do século XIX e eles foram para Schroeder. Então, eles foram os primeiros exploradores e acabou que o bairro ganhou o nome da família, né? Certo? E daí, quando eu montei meu currículo, apesar da época, eu estava fazendo a minha especialização em RH, né? Em recursos humanos, né? Apesar de eu ter essa formação, quando eu chegava e apresentava o currículo, uma entrevista, o cara olhava: Hélio Tomazelli, 10 anos na Tomazelli S.A., mora no bairro Tomazelli, na rua Cândido Tomazelli. Era até engraçado, porque o cara me olhava assim, eu acho que ele só não encerrava a entrevista nesse momento por educação. Mas tudo bem, aí um conhecido que eu havia contratado dentro da Tomazelli S.A., ele conhecia o meu trabalho, ele acreditava no meu potencial, e ele acabou, então, me contratando. Entre a empresa dele, que desenvolvia um ERP, ok, e um cliente dele, que ele me indicou depois, foram 8, eventualmente 9 anos, não consigo lembrar exatamente qual foi o período, né? Isso já é década de 1990, né? O período ali. Eu lembro que ele me indicou para o cliente, foi também quando eu percebi que bati no teto lá, que queria mais espaço para crescimento, e daí ele disse: tem um cliente que está precisando de alguém lá, e daí eu entrei. Eu fazia o papel de gerente de TI. Você até pode achar estranho, espera, mas saiu da área financeira, foi para a área de TI. Apesar de eu estar na área de TI, que envolvia muito
desenvolvimento, implantação e suporte de sistemas, eu continuava ligado às áreas financeiras, né? E um pouco mais abrangente, né? Também, né? Com várias questões de compra, porque dentro da Tomazella S.A. eu tinha tido toda essa experiência, então eu contribuí bastante lá dentro da área de TI. Essa empresa de TI, à época, tinha umas 30 pessoas. Hoje em dia, eles ainda estão nativas, são bem maiores. Eu chuto que são quase 10 vezes o tamanho da época, hoje em dia. E essa indústria que eu fui, que era o cliente da empresa de TI, ela se chama Menegote, né? Lá em Jaraguá, conhecida mais como Menegote Malhas, né? Mas a razão social era Menegote S.A. E ela era uma indústria, eu lembro que à época ela já faturava isso, final dos anos 1990, ela faturava algo como 100 milhões, né, que para uma empresa nacional, uma empresa familiar ainda, é um bom porte. E fizemos um excelente trabalho. Quando eu estava nessa empresa, eu estava finalizando a minha especialização em controladoria e eu comecei o meu mestrado em administração. E é legal que lá eu tive meus primeiros contatos com controladoria numa empresa, certo? Numa empresa. Daí nós desenvolvemos o orçamento, desenvolvemos o resultado por linhas de produtos, estávamos fazendo um trabalho super bacana de resultado por unidade de negócio. Mas ali dentro também, né? Eu participava de planejamento tributário, participava de várias questões financeiras. Saindo dessa organização, eu fui para uma multinacional austríaca, daí eu entro no mundo das multinacionais. E daí ela é uma multinacional gigante, certo? Não chega a ser o tamanho de uma Philip Morris, né? Mas, mesmo assim, era uma empresa que tinha no mundo aproximadamente 23 mil pessoas trabalhando e faturava algo como 8 bilhões de euros. No Brasil, nós éramos mais ou menos 300 pessoas e faturávamos algo como entre 300 e 400 milhões. Vamos lembrar isso no início dos anos 2000, né? Então, se a gente botar o período de inflação até o período, dá para estimar qual seria o tamanho hoje, né? Nessa empresa, eu entrei primeiramente num contas a receber e logo eu fui para a contabilidade. Eu ainda não era gerente, eu trabalhava em cargos de analista nesse período, certo? Na contabilidade, inúmeras atividades sob minha responsabilidade. Eu tinha também o sistema de custos, nós tínhamos uma planta, né, lá. E também eu lembro que o controle patrimonial, apesar de ser uma coisa um pouco que todo mundo acha, controle patrimonial, mas eu lembro que eu tive um trabalho muito grande para organizar a área, né? Esse controle. E eu tive um contato, e hoje em dia, quando eu tenho discussões sobre controle patrimonial, aquele período, mesmo sendo há quase 20 anos atrás, ele me auxilia muito, aquela experiência me auxilia muito, né? Depois eu fui transferido para a área de controladoria, foi bem bacana, né? E eu mudei. Essa empresa, Viatec, eu trabalhava em Itajaí, então eu me mudei de Schroeder e fui para Itajaí. As duas empresas anteriores que eu comentei, a Consystem, que era de sistemas, né, que desenvolveu a ERP, e a Menegote, eram em Jaraguá do Sul. Continuava morando em Schroeder. E eu fui daí para morar em Itajaí nessa empresa e eles me transferiram para São Paulo. Perdão, eu só quero voltar um pouquinho, porque também em meados do ano de 1990, quando eu estava na Consystem, empresa de RP, eu comecei a dar aula no ensino superior, e foi uma experiência muito legal. E ele funciona também como um aprendizado, né? Porque você tem que estudar profundamente, porque o teu aluno vai te questionar, né? Ele vai te perguntar e você precisa ter a resposta. Às vezes você não tem, obviamente, humildade, não tem, pesquisa depois e traz. Vamos voltar depois, Hélio, nessa questão da questão de ensino. Eu acho que é muito legal e ela tá muito relacionada aqui um pouco do nosso objetivo também como instituto. A gente volta um pouquinho nesse bate-papo, mas eu já vi que o caminho foi longo, né? Não foi assim, Sim, sim. sair aqui de uma empresa, coragem de sair de casa, né? Eu acho que aqui teve um ponto já até antes de a gente entrar na tua última função como gestor de uma grande multinacional. Deixa eu pegar um pouquinho desse primeiro pedaço da carreira do Hélio, né? Qual que foi o maior desafio para o Hélio naquele momento de, ok, agora eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Ou vou usar um termo aqui, da asinha do papai, né? Para pegar de fato um caminho meu, um caminho do Hélio, né? E onde eu vou ter que sair da cidade, daí fui para Jaraguá, depois fui para Itajaí. Qual que foi o fator motivacional, né? Ou que gerou essa mudança para você?
Primeiramente, a questão mudança e enfrentar coisas novas, né? A minha primeira experiência acho que foi já de criança. Quando eu concluí esses 4 anos na escola que eu lhe comentei, né? Tinha aquela questão peculiar, eu fui estudar num colégio estadual que daí já não era mais lá no interior de Schroeder, era no centro. E o engraçado é que, como os meus pais tinham um padrão bacana de vida, como eu disse, nós não éramos ricos, mas nós tínhamos um padrão bacana, acabava que as pessoas enxergavam a gente como ricos ali dentro do bairro, né? E a minha mãe também era professora. Poxa, à época o professor tinha um respeito muito grande, pelo menos no interior, né? E então, quando eu saí dali, que eu fui estudar no centro, lá eu não era ninguém, entende? Todo esse respeito que já existia em mim como criança, ele, filho da Hélia, filho do Lívio, cara, lá não tinha nada, né? Então foi um primeiro baque, só que conquistei o meu espaço, né? Faz parte. Por mais que você pode até achar engraçado, eu era muito tímido, okay? Quando criança. É que você me conhece hoje em dia, você sabe que eu tenho eloquência, falo nas reuniões, eu participo muito, dou sempre minha contribuição, mas eu era muito tímido, muito tímido. E era bem difícil eu enfrentar essas situações, mas eu não aceitava, eu não aceitava o bloqueio, eu enfrentava. Então, e daí quando eu fiz a mudança, que eu saí da empresa, que era da família, para ir buscar o mercado, também foi um choque muito grande para mim, né? Porque todo mundo me enxergava como alguém da empresa, né? Da Tomazelli S.A. Então também foi um choque. Mas eu lembro que dentro, né, a hora que eu decidi também sair da Consistem, que eu comentei, e é legal que era um papo muito aberto com o fundador lá, que era ele que geria a empresa, né? E eu disse uma hora para ele, disse, olha, bati no teto, né? Estou procurando algo melhor. E daí ele fez essa costura de me colocar em outro lugar. Quando eu saí, me mudei para Itajaí, poxa, era um novo ambiente, né? Era uma multinacional, são outros processos, outra organização, né? Não que as empresas que eu tinha trabalhado não tivessem seus processos de organização, mas eram empresas familiares. Não conheço a tua experiência, você chegou a trabalhar em uma empresa familiar, mas existe uma diferença muito grande, principalmente de controles, de linha de decisão, certo? Então foi uma experiência bastante interessante e também foi desafiadora, né? Mas eu consegui me adaptar novamente, né? Então os desafios foram muito assim, né? O frio, vencer o frio na barriga da mudança, né? E do novo desafio. E gerar coragem para dar o próximo passo, né? Eu acho que essa Exatamente. a zona do desconforto, né, o que a gente fala, né, que é o que faz a gente crescer Uhum. muitas vezes, né? Então, eu achei interessante como ela bati no teto, né? Mas era o teto do Hélio, né? Porque para muitos talvez ali Isso. fosse super confortável, né? Tu estava num lugar onde, como tu comentou, né? Pô, na cidade, no meu bairro, né, tudo da minha família, né? A gente tinha um respeito dentro do processo, mas o Hélio decidiu sair e fazer um outro caminho, né? E mesmo saindo do interior, conseguiu galgar primeiro em Itajaí, e a gente vai falar um pouco de São Paulo agora e Curitiba no futuro, né? Então, termina para nós essa história dentro da multinacional. Como é que foi esse passo do Hélio dentro dessa multinacional? Trabalhei em Itajaí, ganhei a promoção, fui para São Paulo, lembro que foi outro frio na barriga, né? Claro que eu já conhecia São Paulo, né? À época eu já vinha para Curitiba de vez em quando, ia para São Paulo, negócios, lazer, certo? Mas morar em São Paulo não era uma coisa que me cativava, porque apesar de tudo acontecer em São Paulo, do povo paulista eu enxergar como um povo bastante amigável, onde você faz amizade, é fácil fazer amizades, o gigantismo de São Paulo nunca me agradou. Okay? Isso nunca me agradou. Então, eu preferia muito mais morar em cidades como ou as catarinenses, que são ou pequenas ou médias, né? E Curitiba sempre me agradou também, apesar de que eu considerar é uma metrópole, né? Mas é um tamanho de metrópole que é mais tranquilo, na minha opinião. E fui. Novos desafios, novas atividades. E eu lembro que daí eu lidava muito mais com a direção da multinacional, tinha que conversar com o presidente da multinacional. É claro que você muda, né? Você tem que chegar muito mais preparado, mas é aquela velha história, né? Prepare-se, em frente, não gagueje e vai em frente. Essa multinacional ela foi comprada pela Siemens.
Eu fiquei lá aproximadamente 3 anos, né? E quando ela foi comprada pela Siemens, o ambiente também estava ruim, né? Eu lembro que a época, toda semana de 2 ou 3 pessoas estavam saindo da empresa, né? E daí foi quando eu recebi um convite para vir para Curitiba para trabalhar numa empresa chamada Norsk Skog. Ela é norueguesa. Ela não está mais no Brasil, né? Ela trabalha na indústria. A Viatec que eu comentei trabalhava com produtos e projetos na área de transmissão e distribuição de energia elétrica. A Norsk Skog era a indústria de papel e imprensa. Super bacana, outra multinacional gigante, eram mais ou menos 8.000 pessoas que trabalhavam, algo como 4 bilhões de dólares de faturamento, em mundo, né, claro, né? No Brasil, se eu não me engano, era algo como 150 ou 200 milhões de dólares de faturamento, considerando, não no Brasil, na região, porque nós éramos responsáveis por uma planta no Brasil, uma planta no Chile, e o escritório regional era em Curitiba. Quando eu cheguei, acho que pela primeira vez eu peguei uma empresa que ela já tinha uma área organizada. É claro que estava um pouco algum trabalho acumulado, mas foi fácil colocar. E foi muito bacana que ali eu comecei a ter os meus primeiros contatos mais profundos com o planejamento estratégico. Claro, o de sempre, né? Controladoria, estudava a questão tributária, envolvimento com contabilidade, mas daí o que veio de novo? Planejamento estratégico. Eu comecei a ser muito ativo, né? Eu participava da elaboração do planejamento estratégico regional. Hélio, aqui você já era gerente nessa situação? Não, eu não era gerente. Eu não era gerente. Eu era um controller operacional. Então eu não tinha equipe, certo? Eu não tinha equipe porque não precisava, né? Uhum. Viraria um gerente talvez se a coisa aumentasse, eu precisasse de equipe. Mas eu tinha que suportar como controller um vice-presidente. Eu não lembro exatamente, mas eram 6 ou 7 gerentes, alguns no escritório regional e nas plantas. E eu tinha uma linha, eu tinha muito contato com eles. Eu lembro que também teve um projeto que eu fiz, que eu tive que elaborar um pequeno curso interno, e eu fui tanto fazer esse curso em Jaguariaíva, onde era a planta brasileira, e em Concepción, na verdade, cidade vizinha, Biobío, na planta chilena, super 10. E eu lembro que também um dos papéis que eu tive foi transformar os nossos objetivos estratégicos em métricas para que os gerentes pudessem acompanhar essa performance e também para que eles pudessem ser cobrados, né? Eu lembro que essas métricas acabaram indo para os contratos de remuneração variável deles, né? Okay? Era um trabalho super 10, né? E a Norsk trabalhava com o conceito do Balance Scorecard. E é muito bacana porque no meu mestrado, o meu trabalho com a minha dissertação, ela foi sobre avaliação de empresas. Eu trabalhei com os value drivers, né? Que são, na verdade, KPIs, né? E isso é um conceito que está dentro do Balance Scorecard. Então, super bacana, assim, né? Sempre aliando ali o conhecimento, o estudo, a questão acadêmica com a atuação. Ali na Norsk, eu me postulei, acho que depois de 2 anos, a uma posição na Noruega. Cara, fiquei extremamente feliz quando os caras me disseram, ok, você está aprovado, certo? Só que eles me disseram, botaram um asterisco ali, mas vamos esperar o novo presidente mundial se pronunciar, porque à época a Norsk Skog tinha trocado de presidente, ok, mundialmente, né? Não no Brasil. E quando ele se pronunciou, ele mudou a estrutura, ele tirou as estruturas regionais, então tanto a minha posição no Brasil, tanto quanto a posição que eu tinha sido aprovado na Noruega, seriam extintas. Então, a minha experiência internacional de morar fora foi adiada. Mas, de qualquer maneira, essa dá uma dosinha no coração, né? Dá uma dosinha Sim, no coração. sim. Eu lembro que eu cheguei em casa bastante frustrado, né? E nós estávamos comprando um sobrado à época, né? Nos mudando, né? Mas a minha mulher disse, olha, a vida segue. Dali vamos para outra, você vai achar outro emprego e seguimos, né? E no dia seguinte já estava revigorado, né? Minha mulher deu um jeito de recarregar a bateria ali. Como você disse, né? O sucesso na carreira também depende do sucesso na família, né?
E não existe jornada linear, né, Hélio? Eu acho que isso é Não, uma coisa importante para a gente trazer aqui para quem está nos ouvindo, né? sim, É não existe muito, linear. muito raro o profissional que vem e faça sempre essa, essa curva ascendente, né? É muito Sim, comum, durante a nossa jornada, de ter altos e baixos. O importante é a gente ir construindo um caminho ascendente, né? Então, sim, tropeços, quedas, demissões, às vezes uma mudança de ideia, uma mudança de caminho, né? Às vezes até mesmo de área, né? Como tu comentou, pô, tu começou no administrativo, depois foi para TI, depois voltou para o financeiro, virou CFO, sabe? Então, assim, essas mudanças são naturais e são normais. E aí eu acho que tem um ponto que tu tem que falar desde o primeiro, eu acho que tu começou com esse ponto super forte, que é o ensino. O ensino nunca para, né? A nunca para, educação nunca para. nunca A para. gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode parar de se desenvolver, né? Eu sou um cara que gosto muito de ler, gosto muito de estudar, e assim, eu vejo isso na prática. A gente consegue trazer os conteúdos que a gente está lendo, tentar levar para a prática, porque também senão não adianta, senão vira muita teoria, né? E Sim, aí eu acho sim, que com esse certeza. caminho que às vezes é a dificuldade que a gente tem um pouco hoje ainda, né? Dentro da estrutura de ensino que a gente ainda possui, né? Mas depois a gente vai entrar nesse tema aí. Sim. E Bateu, bateu eu só lá. queria aproveitar, e completar um pouquinho na questão do ensino, né? Ah, Porque fala. muita gente olha o ensino só como atrelado à questão profissional. Eu não olho, entende? A sua questão pessoal, relação com amigos, diversões, viagens, tudo é afetado pelo estudo, principalmente quando a gente fala línguas, né? Aí bateu lá, eu até poderia ter continuado na North School à época, mas eu teria que ir para Jaguariaíva, e isso não me cativava, né? É uma cidade muito pequena, interior, apesar de eu ter a experiência de Schroeder. Schroeder tinha Jaraguá do Sul a meia hora, Joinville a 45 minutos, Jaguariaíva não era uma estrutura tão boa assim, né? Ok? Então, à época, eu joguei o meu currículo no mercado, meu networking, acho que levou 2 semanas, eu recebi um convite, e esse convite era para um grupo de Curitiba, mas um grupo grande, e eu lembro que o desafio era muito bacana, porque era um processo de profissionalização. A maior empresa do grupo ela seria vendida ou abriria o capital num, num período de 3 a 4 anos. E daí eu entraria como gerente de controladoria, também era um crescimento profissional, né? Entraria como gerente de controladoria, melhor, eu entrei como gerente de controladoria, né? Porque eu aceitei o convite, e nós começamos uma jornada extremamente bacana, né? Eu lembro quando eu cheguei, a contabilidade levava 90 dias, algo assim, para ser fechada. Não tinha área de controladoria. A equipe era muito defasada tecnicamente e também comportamentalmente. Em que ano que a gente estava aqui, Hélio? Só para a gente contextualizar na Agora linha do tempo. estamos em 2006, 2006. ok? Em 2006, certo? E eu lembro que eu entrei em setembro e nós tínhamos, você entendeu o cenário, né? A contabilidade levava 90 dias para ser fechada. Eu estava em setembro de 2006 e nós precisávamos fechar a auditoria de 2006 com parecer limpo. Então foi uma batalha muito grande, né? Porque eu lembro que a equipe era bastante cética no início, não dá para resolver, sempre foi assim, né? Eu com cuidado, sempre pisando em ovos para não queimar, mas quando eu consegui ter a primeira vitória, ou como diz um amigo meu, quando eu consegui roçar o primeiro pedacinho lá do gramado, a coisa começou a andar, né? Isso, e daí eu primeiro dei atenção para a questão técnica com a equipe, porque precisava que eles fizessem acontecer, a questão comportamental eu mesmo dei uma ajeitada, certo? Para que não pegasse fogo entre a equipe, né? Mas também à medida que a questão técnica ia melhorando, o pessoal ia se entusiasmando, as coisas iam acontecendo, o bom humor, as oportunidades, até a questão comportamental ficou muito mais fácil de trabalhar depois. Mas o que aconteceu? Ainda em 2016 eu identifiquei que nós precisávamos de um novo IRP, certo? Que os sistemas que nos suportavam não serviam, né? Eram isolados. E ainda em 2016, veja que tivemos 3 meses só nesse período, né? Iniciamos o estudo, né? Nós escolhemos ainda em 2006, né? O ERP. Começamos em 2007 a implantação, foi um sucesso, fizemos em 3 meses, né? E era o TOTUS, né? E depois eu comento um pouquinho mais.
Logo em 2007 também já começamos com a área de controladoria, orçamento e tudo que lhe cabe, né? A primeira auditoria, eu lembro que eu centralizei muito em mim, né? Porque como nós precisávamos de um parecer limpo, eu já tinha tido experiências anteriores com auditoria, né? Em 2 multinacionais, né? Sabia da pressão, então, como a equipe ainda não estava muito bem preparada, eu centralizei. Eu disse, olha, eu converso com o auditor. À medida que eu fui percebendo a equipe melhorando, obviamente, eu fui abrindo, fui delegando, e eles foram respondendo extremamente bem. Tanto que eu não precisei substituir nenhuma peça na equipe. Toda a equipe ficou e foi crescendo. Alguns deles viraram gerentes. Tem uma pessoa que eu sei que ainda está lá no grupo e hoje é gerente financeira. Fico super orgulhoso disso, Super né? legal isso. Gerar Nossa, e reconstruir um time, né? Eu acho que isso a gente é super legal porque é pegar as peças e colocá-las nos lugares certos, né? Eu acho que sim, esse é o papel do gestor mesmo, né? Que bom que tu sim, sim. conseguiu fazer isso de uma forma adequada. Né? Foi super bacana, porque eu conseguia identificar as deficiências neles, né? E colocava. E sempre que existia alguma necessidade de promoção, eu fui sempre o batalhador que tinha que dar valor interno, né? Para batalhar para que as pessoas dentro da organização tivessem a oportunidade, mesmo se fossem outras empresas do grupo. Porque a gente sabe que muitas vezes tem gestores que querem reter o cara que é bom, né? Na minha opinião, se você retém, uma hora o cara vai embora, porque daí ele faz igual o meu caso lá, bateu no teto, não tem oportunidade ali, ele vai para outra, certo? E eu também trabalhava essas questões antes, começamos a fazer um processo de contratação mais profissional, onde a gente definia o perfil legal dos candidatos e a gente conseguia encaixar. E se alguém tinha uma deficiência, você às vezes tinha tempo de trabalhar isso, né? Okay? Então, super 10. Depois de 2 anos, eu virei diretor financeiro. À época não se falava ainda CFO, né? Ok? Mas eu virei CFO nesse grupo, né? O grupo faturava super bem, né? O grupo JCR, né? Eu acredito que à época nós faturávamos entre 300 e 400 milhões. Como seguiu quando eu virei CFO, obviamente eu assumi várias outras áreas, né? Assumi toda a área financeira. Na época eu só tinha primeiro controladoria e contabilidade, né? Assumi toda a área financeira, a área administrativa, incluindo RH, a TI. Ainda em 2016 ficou no meu guarda-chuva, porque logo que a gente começou a debater do ERP veio a minha experiência e eu conduzi o projeto de implantação, né? Eu gerenciei o projeto de implantação e eram 20 CNPJs, 20 empresas ali dentro que nós implantamos. Era bastante complexo, né? Virei CFO, mas quando vendeu a principal empresa do grupo, obviamente o grupo encolheu em faturamento e foi o momento que eu saí, fiquei grande demais lá e o grupo não precisava, né? Eu lembro que o filho do fundador acabou assumindo as áreas que reportavam a mim. E daí vem uma coisa interessante, eu resolvi empreender. O projeto inicialmente era para construir um negócio para que a minha mulher depois ficasse, né? E eu voltasse ao mercado depois do negócio estar consolidado. Nós abrimos 2 escolas de cursos profissionalizantes. O projeto foi acontecendo muito conforme a gente tinha programado, né, planejado. Claro que ele ficou na linha do cenário conservador, mas atingimos o ponto de equilíbrio em meio ano. No segundo ano começamos a ganhar dinheiro. Nunca ganhamos tanto quanto eu ganhava como profissional, como executivo nas empresas, certo? Mas o que acontece é que depois de certo momento, no 4º ano, ele começa a cair. Aí nós já estamos falando em 2014, okay? O 4º ano que a gente abriu a escola, né? Estamos falando de 2014. E quando ele começou a cair, ele voltou para o ponto de equilíbrio, não chegou a dar prejuízo, mas ele voltou no ponto de equilíbrio. E vamos lembrar que 2014 é o ano anterior à crise, a amarga crise que tivemos no biênio 2015-2016, ou seja, o mercado já estava dando seus sinais de declínio. E como eu conversava também com outros proprietários de outras cidades de negócios iguais, eles tinham a mesma situação. Também estava decaindo, né? O gráfico deles também estava vindo para baixo. Era uma franquia, Hélio? Foi uma franquia? Sim, foi uma Uma franquia. franquia. Nós abrimos Tá. 2 escolas de uma franquia. Então, acabamos nos desfazendo dos negócios, um ainda em 2014, outro no início de 2015,
certo? Mas eu digo vender entre aspas, né? Porque acabamos repassando, né? Não ganhamos nada, mas também não ficamos com dívidas no negócio, né? Perdemos o investimento, né? Então, aquele que você disse, poxa, não é só de sucesso que a nossa curva existe, né? Então, nós investimos bastante ali, né? Como diz um amigo meu, deu um reset nas finanças, né? Então, investimos bastante no negócio, mas acabou que não deu certo, né? Uma coisa que eu quero destacar é que durante esse período eu também prestei serviço para algumas organizações, algumas coisas bastante bacanas também, né? Que aí teve uma que teve um processo de turnaround, né? Que acabou com o controle sendo vendido, né? Uma empresa que à época faturava Explica para o algo pessoal o como... que é o turnaround, Hélio. Ah, Todo mundo ok. conhece. Tá certo. O turnaround é quando uma empresa está numa situação normalmente financeira muito difícil e ela faz todo um processo de reversão disso para entrar num quadro saudável financeiro. Ok? Então, nós fizemos esse processo. Eu lembro que quando o sócio que me chamou para atuar ali, né, foi uma prestação de serviço, quando ele me chamou para atuar, eu disse, olha, deixa eu primeiro analisar os números dela. E eu fui quando eu falei para ele, eu disse, olha, ela não sai sem investimento. Ela precisa de uma injeção de capital, ela não gera recurso para sair com as próprias pernas. E daí ele comentou que ele já estava negociando à época para comprar mais uma parte acionária, obviamente injetando o recurso no negócio. Acabou que ele não comprou, mas entrou um outro sócio que injetou o recurso necessário. 2014, início de 2015, encerramos com as escolas e no início de 2015 eu entro na Amanguirbá, fazendo meu humorzinho, que eu fiz algumas vezes, principalmente nas reuniões lá que nós tínhamos do GTD, né? Você foi muito bem no nome, hein? Eu vou ter que te pagar uma janta, eu acho. Não é fácil essa aí. Não é fácil. Então, entrei na Amanguirbá Brasil, uma empresa austríaca, multinacional. Ela não é uma multinacional gigante como as anteriores, né? A Viatec e a Nordic Stroke, de bilhões. Ela é uma multinacional de milhões. No Brasil, ela seria considerada uma empresa grande, mas para a Europa ela está dentro de uma empresa média. Ok, atua em vários países, tem alguns escritórios ao redor do mundo, né? Tem Brasil, tem Singapura, tem Estados Unidos e tem alguns na Europa. Vamos falar um pouquinho da história da Amanguirbá no Brasil. Em 2013, ou seja, 2 anos antes de eu entrar, ela adquiriu uma empresa familiar. Era um distribuidor, começou a crescer a distribuição, ela comprou esse distribuidor e botou o pé no Brasil. À época, ela contratou, obviamente, um CFO, só que houve uma fraude, não por ele, mas por uma pessoa da equipe financeira. Aí o que acontece? Você tem todo um esforço em cima de resolver esse problema. Ele acabou sendo desligado por essa questão, certo? E se contratou uma outra pessoa. Essa pessoa não conseguiu ou não se entendeu com os austríacos e acabou saindo em menos de 1 ano, né? Então, quando eu cheguei, o processo de adequação aos controles da multinacional não tinha dado praticamente nada. Não tinha dado praticamente nada. Então, eu pego uma empresa que, apesar de ser uma multinacional, ela está numa situação de processos de controles muito precários. Okay? Então, eu tenho muito do que aconteceu no grupo JCR que eu narrei antes. Começar a redesenhar os processos, começar a profissionalizar as pessoas. Foi Ver tua engraçado. experiência do passado para poder aplicar ali também, né? Exatamente, exatamente. E engraçado que também identifiquei que precisava de um novo ERP, apesar de que eu vi isso em 2015 e só autorizar em 2019. Okay. E foi todo um processo, né? Muito bacana. Outra coisa que coincidiu. Eu entrei em fevereiro e nós tínhamos que fazer a auditoria de 2014. Ela estava em curso. Eu vou te dizer, a minha experiência em auditoria contou muito, senão nós teríamos que um parecer com comentário, não teríamos um parecer limpo à Ressalvas. época, com ressalvas, né? Na verdade, qualificado, que se diz hoje em dia, né?
Então, nós teríamos um parecer qualificado se não fosse a minha experiência, né? Eu tive muitas negociações com o escritório, né? Porque às vezes eu, cara, tem esse problema aqui. Eu, cara, dá para resolver. Daí botava na mesa como daria para resolver, se você fizer isso, ok. Certo? Então, nós trabalhamos muito isso, né? Tive que refazer muita coisa na contabilidade lá para poder resolver e deixar contento, né? Apesar a Manguirbar não ser uma empresa de capital aberto, né, ela pertence a um fundo e eu sabia da importância de ter um parecer não qualificado, né? Dentro do grupo JCR, nós tínhamos uma questão muito intensa dentro de M&A, né? Compras e vendas de organizações, né? E eu atuei bastante nessa área também, né? Uma área muito gostosa de atuar, né? Muito, muito gostosa. E daí na AMAN foram quase 6 anos, né? Adequando o processo, aumentando as minhas responsabilidades dentro, né? Que eu era como CFO ali, né? Até que eu recebi no início desse ano, durante a pandemia, né, que é difícil, eu recebi o convite para ir lá para Maringá, que eu acho que eu já comentei contigo, né, privadamente, né? E ele seria um pulo, né, porque eu ia como CEO no caso, né? Então era um empresário de Maringá, ele vendeu o negócio dele, né? O principal negócio dele, na verdade, vendeu metade, continuou com uma participação. Ele já era um empresário de bastante sucesso, né? Mas ele financeiramente ficou com essa venda, ele ficou muito melhor, né? E ele me convidou para ser CEO muito por causa da minha experiência na JCR. Muitas empresas, muitas unidades de negócio, empresa familiar, certo? E lá ele não era um grupo grande, era um grupo pequeno. Ele tinha vários pequenos negócios, mas vários deles bastante promissores. E eu também suportava um hospital beneficente lá, que o pai dele havia fundado, né? Okay? Que daí sim ele tinha uma questão de faturamento mais alta, né? Okay? Que ficava na casa dos 100 milhões ali. Mas ali eu não fazia o papel de CEO, fazia como se fosse um papel de CFO, certo? Mas não deu certo, né? Infelizmente, né? Questões de ambiente e pode não acontecer, né? E valores que conflitaram, acabei não ficando lá. Okay? E voltei a Curitiba, certo? Fiquei de olho no mercado e eu recebi, mas na verdade esse convite que eu recebi foi logo que eu voltei, a gente levou um tempinho até nos acertarmos, né? Desculpa, lá em Maringá o nome do grupo era MM Participações, né? E quando eu voltei, uma pessoa um amigo, eu chamo de amigo, né? Mas a gente sempre negociamos, né? Mais ou menos por 15 anos eu contratei serviços das empresas dele. Ele tem que eu conheço pelo menos 5 negócios, né? Ok? E eu sempre contratava, né? Eu acredito que contratei algo entre 8 e 10 serviços dentro de projetos, né? E sempre nós tivemos sucesso, foram projetos que foram duradouros, né? Tem alguns que passaram já de 10 anos, né? Eu já não estou mais na organização, né? Aquela empresa que eu trabalhei, o Turnaround, por exemplo, lá eu contratei 2 serviços com ele e um ainda está lá dentro, né? Ele, conhecendo o meu potencial, um pouco parecido com o que aconteceu lá na década de 1990, ele conhecendo o meu potencial, ele me convidou para participar de um projeto que ele também é sócio de uma empresa de TI, que desenvolve ERP. Olha quanta coincidência lá com 1990, né? E daí ele me convidou, só que, claro, o papel é outro agora, né? Ele quer que eu leve um projeto de expansão comercial da empresa e organização. E daí isso pode virar novamente uma oportunidade de negócio para mim, de eu ser um canal de distribuição depois nessa organização. Ele não me quer ali como executivo, né? Ele quer agora como um executivo fazendo o processo, mas depois do processo ele quer que eu seja um canal de distribuição que eu tenho, porque ele enxerga que eu tenho esse potencial. Legal. E estou nesse projeto, muita coisa nova, porque é uma profundidade na área comercial muito maior do que o que a gente teve antes, né? Porque como CFO, você sempre tem um contato e tem que entender alguma coisa de todas as áreas, incluindo a área comercial, mas agora é muito mais profundo, né? E aí nós E que temos... legal, né? Porque é um desafio completamente diferente, né? E aí tu me permite, talvez, fazer uma analogia que eu discordo, mas só para a gente colocar o ponto para trazer, aos 49 anos, um ex-CFO, CEO de um grupo, de repente ele decide ir para uma área comercial
nova, um caminho novo. Ou seja, não existe, galera, é muito importante isso. Não existe, nós não somos, nós estamos. A gente passa pelos processos e a gente cresce e a gente vai gerando experiências e a gente vai gerando aprendizados, e isso que vai fazer com que a nossa carreira se desenvolva cada vez mais, né? E vai abrindo Sim. portas, né, Hélio? E aqui eu queria fazer a primeira pergunta, que normalmente eu faço mais para o final, mas eu acho que para ti vale, qual que foi a importância do networking em todo esse teu processo da tua carreira? Muito grande, né? Vamos pegar o primeiro caso, né? Quando eu saí da empresa familiar e fui lá, foi networking que me convidou. Quando eu saí da Norsk Skog, eu fui para o grupo JCR, cara, que foi uma experiência extremamente intensa e construtora, foi networking. Até deixa eu comentar uma coisa bastante engraçada, né? Quando eu estava na Veatec, que é aquela empresa austríaca, lembra que eu comentei que o clima estava bastante ruim, né? E daí eu lembro que eu olhei uma posição, poxa, uma posição super 10 de gerente financeiro para uma empresa de Blumenau, eu não consigo lembrar o nome. Mas eu cheguei para o meu gerente, porque como todo mundo estava procurando emprego, todo mundo se falava, né? Eu cheguei para o meu gerente e disse, o nome dele era Cássio, disse, Cássio, essa posição aqui eu vou mandar o meu currículo, mas eu é para cumprir tabela, porque o meu perfil não está aqui. É meio jogar na loteria, vamos ver se esse cara me chamam, né? Mas ele disse, se você te candidatar, Tu é a tem tua chance? cara, tem chance. E ele se candidatou, aceitou, e hoje ele é o CFO lá, né? Quando ele entrou, ele já entrou com a promessa de em alguns anos virar CFO, e hoje em dia ele ficou, extremamente Que legal. agradecido para mim, né? Então, e o mais engraçado é que no grupo JCR eu entrei porque ele me indicou. Tu vê. A É, troca, né? E é uma troca, é uma troca. E o networking é isso, troca, né, Hélio? Não pode ser só um lado recebe e o outro dá, né? Eu acho que ele tem que ter exato. esse vai e vem, né? Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada, né? E hoje a gente vê, infelizmente, milhares de seguidores, né? Ah, galera, pô, eu tenho 100 mil seguidores, tarará, no Instagram e tal. E aí a pergunta vem: podemos considerar esses seguidores como, de fato, um ponto de networking? E o que é preciso fazer para que esses caras se transformem de fato em um network futuro? Eu acho que você pode transformar eles, não digo network, é um pouco diferente, né? Porque, e quando a gente fala em network, não é sempre essa relação que eu tive ali, porque ali foi uma coincidência que você consegue identificar e teve uma relação direta, né? Muito do networking, por exemplo, como nós ali no GTD, né? A gente às vezes tinha as nossas discussões paralelas, chamava fora, né? Uma vez eu chamei o Fabrício da Fabricia, ele me ajudou um monte, né? Com vocês também, eu discuti várias coisas com você, com o Augusto da Volvo, né? E isso acaba te construindo e ajudando no teu dia a dia. Às vezes o teu sucesso também depende disso, né? Mas agora vamos pegar, eu tenho um monte de seguidores. Primeiramente, a gente já vê várias empresas terem sucesso com isso, com os grupos de discussão. Então, dentro dos grupos de discussão, eles conseguem perceber o que as pessoas estão querendo, né? E no mais, vamos supor que você tem vários seguidores, você tem uma dúvida, você pode jogar para eles, certo? Eu vou usar um exemplo que eu usava na aula, quando eu lecionava para ensino superior. Muitas vezes, os alunos entravam em algumas questões de imposto de renda tributária, não era foco da área, mas a gente queria ter uma discussão. Se eu não tinha domínio, às vezes eu tinha alguns alunos que eram profundos em imposto de renda e eu buscava com eles. E eu era franco, eu dizia, olha, não tenho domínio. Às vezes eu dizia, eu acho que é assim, ou eu não conheço. E daí eu dizia, deixa eu ver aqui se o pessoal que trabalha conhece. Já perguntava na hora e às vezes o próprio aluno já respondia e complementava a minha aula. Então ficava muito mais rico, né? A aula, como eu sempre digo, né? Se o teu nível de alunos for bacana, a tua aula fica muito mais interessante, né? E tem que ter humildade para isso também, né, Hélio? Porque Sim, tu tem que sim. conseguir abrir e falar, pessoal, ó, vamos trazer quem tem experiência sobre o processo, né? E é parte do que a gente está discutindo aqui, né? Passar um pouco das experiências que a gente teve para as outras pessoas também, né? Muito legal, cara. É, se você não tiver humildade, você já não consegue fazer com que a tua equipe colabore. Se a tua equipe não colaborar, não acontece. Você não é o dono da verdade. Quando você olha a tua equipe, o que vai Ah, acontecer? Você, em algum momento, você vira mais um generalista, certo? E você vai fazendo com que a tua equipe vá se aprofundando dentro de cada área. Então, você vai ter vários especialistas, né?
dentro de uma área, generalistas em outras, e você acaba ficando mais generalista. Claro que você tem profundidade em várias coisas, mesmo que você debate com a tua equipe, né? O teu conhecimento é forte, mas normalmente, mesmo você sendo gerente, às vezes tendo 30 anos de experiência na área financeira, como é o meu caso, você vai ter na tua equipe um cara que vai saber muito mais do que você. E você tem que reconhecer isso. E outra coisa que eu sempre comentava também é o seguinte: prepare um cara para te substituir. Porque o dia que você for chamado para subir, você tem que ter alguém para ficar no seu lugar. Alguém que faça, né? E de preferência que faça melhor que você, né? Exatamente. Então, quando na JCR, né, o grupo JCR, quando eu fui convidado para ser CFO, eu já tinha um cara preparado. E ele foi me perguntado: você tem alguém para o seu lugar? Eu disse: tenho. Ele disse: ainda Que bem, porque legal. senão tu não subia. E nessa linha, deixa eu te fazer uma pergunta, Hélio, porque isso é interessante, né? Quando a gente fala de gestão, né? Um cara preparado. Quais que seriam, talvez, as 3 principais características que tu vê de um gestor, para que ele esteja pronto para poder assumir uma cadeira de gestão? A primeira é a questão relacionamento, né? Pessoas, e quando eu digo relacionamento, não é só se dar bem, só ser o cara que legal, toma o chopp junto, não. Cara, é você respeitar as pessoas, batalhar para que elas cresçam, né? Porque queira ou não queira, é a tua equipe que vai fazer a diferença, certo? Você vai ser brincando, o maestro, né? Você pega uma orquestra, quem toca é o músico. O maestro só tem que ir dando o direcionamento, né? Por um tempo vai tocar sem o maestro precisar estar ali, né? Certo? Então, esse respeito com as pessoas, certo? Uma outra perna, sim, é importante a experiência e o conhecimento técnico, né? Porque sem isso você não consegue, né? Certo? Vamos pegar que você comentou ali da área comercial, que eu estou indo mais profundamente. O que já está acontecendo? Eu parei o meu livro, que eu estava lendo agora, estava lendo um livro de ficção, porque eu vou ter que ler um livro de vendas. Vou fazer um curso de vendas. É claro que eu tive muito contato com marketing, mas normalmente é mais marketing, não especificamente vendas, né? Dessa vez o consultor que nós estamos tendo lá no projeto disse: você precisa agora fazer um curso de vendas. Ele disse: você tem condição de fazer. E o mercado de software e ERP, ele não é um mercado de venda de emoção, né? Então, ele é um mercado que precisa, sim, uma venda um pouco mais técnica, e eu tenho esse perfil. Apesar de que eu devo fazer isso no início, né? Porque à medida que o projeto vai seguindo depois, provavelmente vamos ter equipes que vão fazer, eu acabo virando novamente só um gestor, né? Você é o cara que vai mais apertar a mão depois, não o cara que vai negociar em si, né? Okay? Então, pessoas, mas eu digo o trato com as pessoas, o respeito com as pessoas. O segundo, a questão técnica, certo? E um terceiro que eu posso colocar é também uma visão mais holística dos negócios, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito técnica. Vamos pegar a área financeira. Às vezes você fica tão limitado e não consegue entender o todo. E eu tive uma decisão de quando eu decidi fazer o meu mestrado, foi quando eu percebi que eu entendia muito de contabilidade, eu entendia de controladoria, mas existiam inúmeras decisões que gestores tomavam que para mim não eram descabidas, mas davam sucesso. E eu pensei, cara, tem algo que eu não estou compreendendo, que está faltando. Foi daí que eu saí muito de estudos dentro da área financeira e fui fazer um mestrado em administração. Eu não queria fazer um mestrado na área financeira, que fosse contabilidade e controladoria. Daí eu fui buscar em administração. E me contribuiu muito, porque daí eu consegui ter uma visão bem mais holística da organização. Muito legal, cara, muito legal. E eu acho que, e aqui, se a gente fosse pegar agora uma visão um pouco mais de virtudes, quais são as virtudes desse gestor? Eu acredito, Diogo, né, que a questão, o termo coragem, né, tem muito a ver, porque quando eu olho para trás, assim, eu vejo que vários momentos eu tive que ter coragem de tomar aquela decisão, fazer aquela mudança, né? E quando você vê gestores e também empreendedores, cara, sempre tem momentos de dificuldade, momentos cruciais que eles têm que tomar uma decisão. E o que normalmente, ou mudando um pouquinho, né, eles conseguem normalmente se antecipar, né, porque se você deixa para tomar decisão sempre no final, normalmente você já perdeu o bonde, né? Então, o que eu percebo é muito disso, é a coragem de decidir no momento que precisa ser decidido.
Se é anterior, ele vai tomar a decisão anterior. Okay? Então, acho que a coragem é uma das principais virtudes que faz com que as pessoas, mesmo porque você está sempre assumindo riscos, tanto como empresário, tanto como executivo em organizações. Legal. Você, Tem mais vamos pegar alguma? Tem mais alguma que tu acha importante? a coragem, é que as outras a gente já comentou, né, que eu vejo sempre a questão dos valores, né, o respeito, a honestidade, isso, né, Isso é porque importante. daí o termo virtude às vezes se confunde com valor, né, acho que como virtude essa é a mais forte mesmo. Legal. E nessa linha, assim, quando a gente fala um pouquinho sobre essa construção de carreira, né? Eu acho que o Hélio ele passou por muitas empresas. A gente começou em empresas familiares, depois foi para empresas de médio porte, grandes multinacionais, passou por diversos caminhos nessa linha. O Hélio se considera uma pessoa de sucesso? E aqui eu falo, o que é o sucesso para o Hélio? Ah, sim, sim, claro que eu me considero, até porque, poxa, eu tive tão bons momentos, né, culturalmente legal. Os desafios continuam, né, porque eu estou num novo projeto, então o frio o frio na barriga ainda continuo tendo, né. Mas sim, eu me considero uma pessoa de sucesso, né, eu tive bastante interações. Financeiramente, a gente sempre, como a brincadeira do amigo, a gente sempre olha quem está na frente, né, você sempre nunca olha quem está atrás, né. Então, financeiramente eu esperava mais, mas também eu tive um projeto lá do empreender, que à época consumiu muito da minha poupança, né, mas, cara, eu não posso reclamar, né, eu tenho uma vida extremamente confortável, consegui viajar muito, né, consigo ter as diversões com a minha família, conseguimos manter os nossos estudos em dia e consigo ter uma vida muito ativa, né. Como eu acho que eu já comentei contigo privadamente, eu faço muito esporte, né, eu gosto muito de música, eu sou um fã de futebol, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né, então consigo manter uma atividade, os meus hobbies, consigo manter uma boa atividade com a família, consigo, nesse momento um pouco menos, né, mas consigo ter o contato com amigos, e trabalho e estudo, então eu consigo fazer o equilíbrio lá que a gente brincou no início, né, com todas as áreas E, importantes. e esse é um ponto importante, né? Que a gente fala muito sobre sucesso de carreira, né? A gente combate muito Uhum. nesse pilar aqui. Eu acho que talvez primeiro eu vou fazer essa pergunta para ti. Qual que é a importância do sucesso na carreira frente ao sucesso na vida? Aquele exemplo que, quando eu cheguei em casa, a minha mulher falou, mostra muito como é importante você ter equilíbrio nas outras áreas, né. Que então, se eu chegasse em casa e ela também caísse em pânico, né, talvez não teria tomado decisões racionais à época, né, não teria sido tão bom o resultado, né. Depois, quando a gente fala, vamos falar de amigos, né, eu sei que o network nem sempre são amigos, né, certo? Mas são pessoas com quem você se relaciona super bem, com quem você se sente bastante confortável, né? Ok? Então, e contribui enormemente para para você. E queira ou não queira, são pessoas que você faz o meio a meio, né? Como você, poxa, como eu era do teu networking, você conhece um pouco da minha história, sempre que a gente se encontrou, a gente se deu bem, você acabou me convidando para a entrevista. Dificilmente acho que você convidaria um olhando, oh, tem esse profissional aqui de uma empresa qualquer, vou convidar. Não, você provavelmente convidou porque você já conhecia um pouquinho do meu histórico, né? Ok? E o próprio IGP ele trabalha por uma linha de networking de indicações, né? Então, a gente entrevista empresários, gestores, executivos C-levels que são indicados por outros executivos de C-levels, né? Ah, Então, legal. esse é o caminho que a gente tem feito, né? A gente não vai chegar lá batendo no LinkedIn, fulano de tal quer falar. Não, a gente quer uma indicação, porque a gente quer saber alguém que a gente já conversou e que vê essa pessoa como um líder também. Acho que esse é o papel principal, né, dessa nossa discussão e do que a gente vem falando aqui também um pouquinho, né? E E acho que, Diogo, uma coisa que a gente não comentou e que é bacana a gente deixar, é que grupos de discussão e participar de outras instituições, pode ser o IBF, que eu comentei antes, né? Pode ser o GTD, que era o grupo de discussão tributária e desburocratização que a gente tinha, constrói muito, né?
constrói muito. Ali, poxa, o networking que eu consegui ali com vocês foi ótimo, sem contar as dicas que me beneficiaram diretamente na Mangueirbach, que é o período que a gente estava ali nessa discussão, eu estava na Mangueirbach, né, que me beneficiaram ali, claro, e isso ficou, né, esses benefícios ficam, né, esse conhecimento, né. Okay? Então, excelente lá o Essa network. troca de experiência, né? Eu acho que essa troca de experiência. E aí, eu acho que o legal é que a troca de experiência ela tem que ser desprendida de interesse, né? Porque quando a gente Sim, passa, de fato, a nossa experiência e a gente vai gerando esse fluxo, é uma corrente positiva, né? sim, Porque tu vê, quando vocês trazem um ponto, aí outro replica e a gente vai fazendo as rodas de discussões, o quanto que a gente cresce dentro desse desenvolvimento, né? Tem lá no GTD, a gente tem o Mastermind também, onde a gente discute dentro do nosso grupo lá muito, né? Então, assim, são pontos super interessantes e ricos que vão fazendo com que a gente se desenvolva muito, né? E o legal é que a, o ponto que alguém errou, né, ou acertou, serve de aprendizado para uhum, nós. Então, a gente não necessariamente precisa passar por aquela dor ou por aquela experiência para poder exato, aprender. É exato. claro que não é tão simples, né? Infelizmente, o ser humano ele gosta de sofrer, né? Então, a gente fala, não, mas não deu certo porque era contigo, eu vou fazer, vai dar certo, né? Aí Sim, quebra sim, a cara não. também, né? Mas tudo bem, mas é um aprendizado. Eu acho que esse ponto que é interessante, a gente vem levando. E nessa linha, Hélio, eu queria conversar contigo. Teve algum aprendizado, né? Ou alguma dica, conselho que tu recebeu de algum gestor seu que foi muito importante no decorrer da tua carreira e que tu queira compartilhar com a gente? De certeza várias, né? Várias, né? Porque eu lembro que eu tive excelentes gestores. O Acácio, que eu comentei, que foi na Viatec, foi um excelente gestor. Se eu pegar o fundador lá da Consistem, que me contratou lá em meados dos anos 1990, foi um excelente gestor, né? Eu tive dentro da Norris, excelente gestor, dentro do grupo JCR, excelentes gestores. E depois, quando você chega no C-level, assim, você tem excelentes pares, né? Porque às vezes você Você vai passa a ser com mentor também, né, Hélio? Acho que é hora da isso, devolução também um exatamente. pouquinho, né? É, eu lembro que um assim que me marcou muito, né, era o nome dele era Glenn Ribert, que ele era o vice-presidente que eu suportava na Norsk Skog. Eu achava a forma de atuação dele muito bacana, né? Mas eu não consigo lembrar das frases, conselhos que eles deram, mas o que mais ficava era a observação, né? Você observar a maneira como ele age, né? A maneira como ele se porta, a maneira como ele respeita as pessoas, a maneira como ele decide, a maneira como ele te envolve, entende? Então, esse ponto de observação dos bons exemplos. É claro também que todo mundo teve, ou pelo menos conviveu com más gestores, né? E ao contrário, a maneira como ele faz ruim que você não vai repetir, né? Então, o importante é você ir tirando os proveitos. Infelizmente, eu não consigo lembrar de nenhum exemplo de conselho dado, uma frase de impacto, coisa assim. Mas eu lembro que eu era muito observador nesse sentido. Eu dizia, cara, o dia que eu for gestor, eu vou agir assim. Ou quando eu já era gestor e observava situações melhores, eu dizia, cara, vale eu me adaptar. Não há necessidade de uma frase, eu acho que o importante é o que tu comentou, né? A forma, né? Então, acho que talvez tu se espelhava, talvez, dentro desse gestor, né, como uma forma de agir, de falar, de se comunicar, né? Eu acho que isso é interessante também. E nessa linha, minha pergunta vai: qual que é a importância de ter um mentor na sua jornada? Poxa, é muito bacana, né? É muito bacana, né? Só que é um pouco engraçado porque você não consegue ter um mentor por toda a sua carreira, né? O que acontece é que os teus gestores normalmente vão se confundindo com os teus mentores, né? Certo? Porque queira ou não queira, né? Você observa e nas conversas do dia a dia, né? Às vezes o teu gestor vai ter um bate-papo, seja ele formal ou informal, né? Seja ele no processo de avaliação, seja ele na hora de pegar o café, ele vai te dizer, aquele momento tal, você pode ter decidido, meus parabéns por aquele detalhe lá, né? Aquela atuação. Então,
tem muitos momentos, né? Eu tive uma vez um caso, esse foi fora das indústrias, das empresas que eu trabalhei, foi dentro do mundo letivo, né? Teve um professor que não foi contratado, não atendeu ao contento, né? Daí eu cheguei a ser coordenador também, né? Eu e um outro coordenador fomos fazer o desligamento dele. E o outro coordenador entrou num atrito na hora de fazer o desligamento. E daí eu lembro que eu acabei vendo aquele atrito crescer e daí eu puxei a palavra. Eu disse, calma, senhores, não tem por que fazer essa situação, né? Obviamente, se houve um desligamento, é porque a organização não gostou da sua atuação. Você talvez também está triste com alguma questão da organização, mas o processo agora é um processo reversível, esse desligamento. Entende? Não quer dizer que você não vai ter sucesso dentro dessa área em outros lugares, certo? Apenas aqui não aconteceu. Vou lembrar também, daí uma coisa que eu sempre bati, eu vou lembrar que esse é seu primeiro ano como professor normal, que nos primeiros anos, e eu fui assim, eu fui um mau professor nos primeiros anos, né? Você não seja um bom professor. Mas o que a gente quer é sucesso, a gente não quer queimar com você, você vai ser um cara que vai continuar no mercado, provavelmente nós vamos te reencontrar, né? E a gente estava em Jaraguá do Sul, que é uma cidade que hoje em dia tem de 150 a 200 mil habitantes, então a probabilidade de encontrar é grande, né? E daí acalmou, a gente fez o desligamento, o humor ficou bom, e eu lembro que eu recebi um elogio muito bacana depois daquilo. Para mim não tinha sido algo tão grande assim, né? Mas quando eu recebi o elogio, eu pensei, poxa, que importante que foi eu ter me posicionado naquele momento. E daí, depois daquilo, eu sempre decidi não deixar de me posicionar, né? Ele contribuiu para que eu sempre me posicionasse. Assim como eu fazia no GTD, né? Porque eu acho que eu era bastante ativo, talvez eu falava até demais. Mas eu estava sempre lá. Quando eu percebia que eu podia contribuir, eu botava o meu posicionamento. Vencia a timidez e colocava o meu posicionamento. Vamos falar disso, então, sobre a timidez, né? Porque são características talvez intrínsecas, né? De personalidade. Quando a gente fala de perfil de pessoas, acho que cada pessoa tem uma natureza, né? E ser tímido é uma característica. Mas isso não deveria ou não pode bloquear a sua capacidade de falar, né? A sua capacidade de expor a sua posição. E eu falo isso muito para os meus times, para as pessoas do meu time também pessoal, não tem problema você ser tímido. O que você não pode é não dar ideias, não sugerir recomendações, não se expor, né? Porque a exposição, ela é necessária para o crescimento na carreira. E aí eu queria entender, Certeza. como é que o Hélio conseguiu fazer esse garotinho lá do interior, tímido, virar o CFO de uma multinacional e se expor e falar em outro idioma e ter que explicar legislação, finanças para um time mundial. Conta para nós quais foram os pontos que fizeram essa mudança de chave. Sim, só deixa eu abrir um parênteses que explicar realmente para estrangeiro a questão, principalmente a questão tributária brasileira, é fantástico, né? É demais, sei bem como Não, é. é demais, é demais. A reação deles é fantástica, né? Mas eu não aceitava o meu medo, né? Eu nunca aceitei a minha timidez, né? Eu lembro que minha primeira experiência como professor, assim, eu fui dar aula para o segundo grau, contabilidade, né? E eu um dia decidi, cara, eu gostaria de dar aula. Minha mãe era professora, eu achava aquilo bacana, né? E eu também achava que era muito uma contribuição social até dar aula, né? E eu fui num segundo grau que tinha contabilidade, conversei com a diretora, ela disse, olha, que legal, veio bem a calhar, nosso professor de contabilidade está querendo sair e você vem. E daí ela disse, começa amanhã. Eu cheguei lá, eu pensei que ela fosse chegar e me apresentar, dar aquele tempinho, né? Ela chegou na frente da sala, né, comigo e disse, alunos, esse é o novo professor. E saiu. Eu, naquela hora, assim, daquele tum, assim, acho que o gelei, Nem eu devo ter ficado ementa, vermelho. nem sabia o que ia falar. Eu devo ter ficado vermelho, né? Mas, claro, eu tinha preparado a minha aula, né? Ok, eram tudo adolescentes, né? Porque estamos falando de segundo grau, né? Todos eles me olhando ali, né? Sérios, né? No professor, né? E daí eu comecei a fazer minha aula. Mas foi tudo tranquilo. Eu tenho ainda algumas pessoas dessa época, isso deve ser 1995. Veja, eu era super novo, né? Eu devia ter 24 anos, né? Era 1995 e eu até hoje tenho algumas pessoas de lá no meu relacionamento que eu tenho muito carinho, né?
E em 1996 eu comecei a dar aula no ensino superior. É claro que no ensino superior eu tive muitas interrupções, porque às vezes nas empresas onde eu trabalhava a coisa pegava, eu mudava de cidade, fui para Itajaí, fui para São Paulo, vim para Curitiba, e isso ia assim, se interrompendo, né? Mas sempre foi muito gostoso. A minha última experiência foi em 2015 ou 2016, não consigo lembrar exatamente. Uhum. Mas como eu comentei no início, eu não fui um bom professor. Eu lembro que eu tive uma irmã que me auxiliou muito, né? Porque ela é do meio da educação, ela foi diretora de escolas e ela, na época, estava fazendo mestrado em avaliação, né? Então eu acessava ela muito, batia muito papo com outros professores para me auxiliarem, mas a coisa ia melhorando, mas ia devagar. Melhorou efetivamente quando eu fiz metodologia do ensino superior no meu mestrado. Daí, água para o vinho. Eu virei um bom professor. Isso é legal, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas também não tem como passar, né? Não sabe exatamente como passar esse conhecimento, né? E isso está muito ligado, e aí, claro, tu está comentando sobre ensino médio, depois ensino superior, mas o ensino profissional também é assim, né? E o que a gente quer trazer, né, trazendo um pouco agora do conceito do Instituto, é trazer um pouco desse aprendizado que a gente teve do dia a dia, ou seja, da prática, para as pessoas, né? Porque acho que as cadeiras elas estão muito ainda no teórico, né? E aí a minha pergunta vai para essa linha para você. Como é que você vê o ensino tradicional conectado à necessidade prática hoje, né, das empresas? Se a gente entrar no ensino fundamental e médio, é um pouco mais difícil, né? Até porque as metodologias mudaram, né? Não adianta eu querer vir falar de que o meu ensino lá na escolinha pequena, lá de Schroeder, era melhor do que hoje. Não adianta. O perfil do jovem, da criança, do jovem de hoje é totalmente diferente, né? As experiências a qual ele é submetido são outras, né? E, queira ou não queira, é bacana, né? A gente pode ver até na aceitação e na diminuição cada vez maior em cima dos preconceitos, né? Isso é ótimo, né? De vez em quando, é claro que eu tenho que ficar de olho por causa que os meus filhos estão ali estudando, né? Mas eu não gosto de meter muito pitaco, eu acho que tem que ser um pouco mais da escola, né? Eu vou lá, se tiver alguma coisa descontente, eu tento entender por que aconteceu. Quando a gente chega na faculdade, certo? O que eu admiro é as faculdades conseguem levar professores que também têm mercado. Então, você faz uma mescla. O meu mestrado foi um exemplo muito clássico. Eu tinha professores que eram acadêmicos e tinha vários professores que eram de mercado. Normalmente, as aulas dos professores de mercado eram mais interessantes, porque eles traziam muitos exemplos de empresas. Só que a dos acadêmicos também, às vezes, tinha muita profundidade de coisas que os caras de mercado não conseguiam. Então, a junção dos dois é bacana. O exemplo do curso que eu fiz em 2018, que foi uma junção do IBF com a Universidade Positivo. Eram tudo pessoas de mercado, mesmo porque precisavam ser cursos práticos, de ação e debater sobre coisas do mercado para os CFOs, que era uma formação de CFO. O perfil do aluno mudou, certo? Eu percebo os alunos, quando eu lecionava lá em meados da década de 90, e os alunos que eu lecionei no meu último ano, em 2015. Eram perfis diferentes, né? Os alunos, hoje em dia, eles questionam muito mais, eles debatem muito mais do que os alunos da época. Legal. Entende? E ele, eu sei que tu gosta muito de ler, e os nossos ouvintes adoram dicas, né? Tem alguma dica de um ou dois livros que tu gosta, queira compartilhar com a gente? Pode ser um técnico, ficção, Posso. livros que mudaram aí talvez a trajetória do Hélio, que de alguma forma te ajudaram a fazer uma reflexão. Uhum. Deixa eu primeiro comentar um pouquinho na escolha do livro, tá? Porque eu nunca escolhi o livro aleatoriamente, né? Ó, Eu mesclo muito livros que envolvam negócio com ficção, certo? Vou mesclando isso. E às vezes depende muito da necessidade. Como eu comentei antes, né? Eu parei o meu livro de ficção agora na metade porque eu vou ter que ler um livro de vendas, né? Faz parte, né? Mas depois eu retomo ele, né? E outra coisa interessante, o meu livro de ficção que eu peguei agora, eu peguei em espanhol de um escritor mexicano. Então, eu vou mesclando também a língua, né? Eu leio em inglês
em português, em espanhol. Não me julgo ainda capaz de ler em alemão, certo? Eu já li livros muito pequenininhos, muito simples, esses eu consegui. Mas para pegar um livro complexo, não Até porque consigo. tem Ainda vou... tanta consoante junto ali que fica difícil, né? Sim, sim, sim. Apesar de que o alemão, poxa, estou bastante orgulhoso porque a minha última estadia na Áustria, no passado, fora da empresa, 80% eu consegui me comunicar em alemão. Mas se você der uma olhadinha, deixa eu até virar aqui um pouco, posso virar a câmera aqui um pouquinho, só para mostrar Fica à a minha vontade, coleção de fica à livros? vontade. Deixa eu pegar aqui, acho que eu saindo aqui, ó, você vê que tem bastante livros aqui, ó, né? Ó, tem discos também, né? Se eu virar aqui para o outro lado, vão ter mais ainda, né? Eu sempre tenho. E a escolha que eu digo, primeiro, veja o seu momento, né? Porque nesse momento eu estou estudando um livro de vendas, vou ler um livro de vendas porque no momento eu preciso. Vamos supor que você é um aluno que está lá estudando contabilidade, a tua espinha dorsal contábil, você está fazendo no teu curso, os teus professores estão indicando. Às vezes você pode ler um livro que seja de uma área correlata, um livro de administração, um livro nesse sentido, de finanças, ou se você percebe que você já está atuando e você não consegue compreender as coisas que o diretor de marketing te pede, você pode ir lá e buscar um livro de marketing nesse sentido. Mas tem livros muito bacanas, muito, muito, muito bacanas. Deixa eu pegar um aqui que foi um que me marcou, assim, que eu gostei muito e tem a ver com o que a gente está conversando. Este aqui, olha. Por acaso ele está perto aqui, ó, né? Vamos lá, aqui. Peguei aqui. Decisão. Decisão. Isto. É um livro bastante bacana, ok? Ele fica como uma recomendação. Mas eu li muitos livros também de música, que eu sempre gostei, certo? E com a história de músicos preferidos, né? Só falando de música, eu estudei e também toquei em banda, né? Por muitos anos, durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Muito bom. E essa paixão da música, né, e do esporte, eu sei que tu também gosta muito de esporte, ela também ajuda muito a gente ter essa questão de concentração, né, perseverança, porque requer muito estudo, né? Eu acho que tem esse processo aí também. Dentro das características do Hélio, existe alguma habilidade ou característica que tu entende que foi importante ou essencial e que te ajudou a chegar onde você chegou? Primeiro, eu acho que é a questão do respeito às pessoas, que a gente colocou até como um dos pilares, né, na questão gestão, né? Então eu sempre tive isso, né? O tentar ajudar, lembra que você comentou, né? Não fazer as coisas pensando em um benefício, né? Ou seja, você simplesmente ajuda por ajudar. Você sabe que quando você espalha benefício, isso também vai te atingir, né? Se espalha a bondade Semeia, também vai chegar até uma hora você. vai colher. O que tu semeia, tu colhe, Exatamente. meu. É. Exatamente. Então, e o respeito com as pessoas e essa ajuda, assim, ajudar sem esperar em troca, sempre foi algo que eu julgo que ajudou muito na minha carreira, né? E depois o equilíbrio, né? Ter família, o equilíbrio com a família, né? A minha mulher, apesar de nós sermos casados há apenas 15 anos, nós começamos a namorar em 1988. Foi a minha primeira namorada, eu tinha 17 anos. Deixa eu só dar uma ajeitada no vídeo aqui, tá? Na câmera. Okay. Caramba, meu! São 32 anos de história agora. É história, é história. E o papel da família para ti é importante, né? Eu vejo tu falando sempre, né? Tu comenta muito dos teus filhos, tua esposa. Sim. Esse equilíbrio vida pessoal, profissional, né? Eu acho que isso é um desafio que a gente está tendo muito grande, principalmente esse ano, né? Acho que 2020 é um ano atípico, né, em razão do Covid, desse distanciamento. O fato de a gente até estar fazendo aqui por vídeo é um dos motivos também, Sim, né? Por outro exato. lado, também teve um grande avanço de tecnologia, né, que nos garantiu acelerar muitas coisas, crescer muitos processos, né? E nessa linha eu queria te fazer uma pergunta. Como que a tecnologia tem te ajudado ou tem ajudado esse processo, tanto de educação quanto dessa jornada de transformação das carreiras? Olha, como eu trabalhei, veja, se for analisar lá
meu primeiro trabalho, que foi na empresa familiar, eu já fui responsável pela implantação de um ERP, implantei sistemas contábeis, então já comecei a me envolver com tecnologia lá. Assim que eu consegui, eu fiz alguns cursos de informática, cheguei a fazer curso de programador, nunca usei, né? Mas cheguei a fazer, né? À época, né? Porque enxergava aquilo como uma profissão promissora, né? E sempre me auxiliou, né? E, cara, eu me via normalmente como um passo à frente, né? Logo que surgiu a internet, em meados de 1990, dos anos 1990, eu morava lá no interior de Schroeder ainda, mas eu tinha internet em casa, era internet de escada, né? E eu pesquisava, criei uma conta de e-mail, já naquela época, entende? Eu estava sempre bastante inteirado com a tecnologia, né? E queira ou não queira, sempre auxiliou, né? Porque e tem inúmeras ferramentas que facilitam a sua vida, né? E quando a empresa te enxerga, chegava, por exemplo, numa entrevista, entende? Isso parecia passado, né? Falava, eu ia falar de tecnologia, cara. Mesmo na conversa já se percebe que você tem o domínio, né? Então isso é como é passado, mas sempre foi algo importante, né? Eu sempre tive bastante envolvido. Quando eu gerenciei o processo, por exemplo, de implantação nas 20 empresas do grupo JCR, do ERP, também envolveu muita tecnologia e também muita organização, né? Okay? Então, sempre bastante envolvido. E eu fui muito adepto, né? Então, agora, tem as reuniões virtuais, cara, sem problemas. Eu fico até imaginando quanto que as empresas vão economizar em despesas de viagem agora, né? Absurdamente. Absurdamente. É, e assim, nessa linha, eu queria ver um ponto, porque a gente tá passando um processo de transformação, está passando um processo de transformação de carreira, né? É, a estrutura das empresas está mudando, né? Mesmo as grandes tradicionais, grandes multicorporações estão mudando também a sua estrutura de ver. E se você fosse listar, Hélio, quais são os 3 principais, talvez vamos colocar erros, né? Eu não gosto muito da palavra erro, mas vamos colocar os principais erros mesmo que um profissional pode cometer no decorrer da carreira. Primeiramente, não se adaptar, porque muda, né? Muda. Então, vamos pegar, por exemplo, né? As novas gerações que estão entrando nas empresas, elas ainda, a maior parte das posições de decisão ainda são de gerações mais velhas. Por exemplo, a maior parte dos diretores são de gerações da minha idade. Quando a gente vai para gerente, poxa, já tem muita gente bem mais nova, certo? Mas ainda, queira ou não queira, quem mais decide são diretores, então ainda são pessoas que pensam na mesma linha que eu penso, certo? Agora, essas gerações estão chegando nos postos de decisão e elas vão fazer com que os ambientes mudem radicalmente. E você, como gestor, também já precisa mudar, por quê? Porque vai estar gerindo pessoas mais novas que vêm com pensamentos e visões de mundo diferentes. Outra é a questão da tecnologia, né? Entende? A tecnologia está cada vez mais presente. Você vê um profissional com o celular na mão, você não sabe exatamente se ele está ali batendo papo com um amigo ou se ele está trabalhando, usando o WhatsApp para se comunicar com um cliente, com um par, ou simplesmente lá num grupo de amigos brincando. Então, a tua avaliação tem que sair um pouco desse visual de ele estar fazendo para ir mais para o resultado. Então, os teus desenhos de organização precisam mudar. Então, um dos primeiros itens é isso, é a adaptação. É claro que a adaptação também passa por esse item que eu acho que você viu muito forte em mim, que é sempre estudar muito, ler muito, participar muito. O segundo é ter a coragem, eu falo novamente de ter a coragem de decidir no momento que precisa decidir, de mudar quando precisa de mudar, de encarar novos desafios e fazer isso acontecer, né? O último, deixa eu só pensar o que poderia ser como maior, né? Mas eu acho que é o não fazer 100% do que você pode. Eu acho que você tem que dar 100% de você e tudo que você está. E aí, se você foi no jantar com a família, cara, seja 100% no jantar com a família. Certo? Se você está na empresa, seja 100% na empresa. Certo? Não fique lá com o pezinho fora, lá pensando, se der errado aqui, eu já tenho lá. Claro, né? Coisas seguras, você vai
obviamente você vai, como eu fazia, eu sempre dava aula, você tinha isso, mas, cara, quando você está dentro da empresa, tem que se dedicar 100% a ela, tem que ser muito presente, muito forte, muito atuante lá. Então, o Exato. importante é Acho que viver o o erro é não presente um se pouco, dedicar. né, Hélio? Viver um pouco do Isso mesmo, presente, né? isso Onde mesmo. tu tá é onde você, de fato, tem que se dedicar, tem que trazer esse processo. Não impede que você tenha outras atividades, né? Assim como tu gosta de música, como tu gosta de fazer esportes, como eu tenho o prazer de ter o instituto aqui também, de poder compartilhar um pouco da vida de outros executivos, eu acho que isso não impede o nosso trabalho quando a gente está lá, né? Eu acho que quando a gente está Exato. no nosso foco, onde tu está dedicado, é lá que tu tem que estar focado durante aquelas tuas horas também. Mas também Isso. existe o tempo da família, né? Existem É, outros pontos que precisam ser trabalhados também. mas fazendo humor seria mais ou menos o seguinte: se o teu time está numa final e você não pode ir lá porque você tem uma reunião, cara, paciência, veja o resultado depois, ok? É. Veja o resultado depois. Está na reunião, dedique-se 100% àquela reunião, concentre-se aí, não vai ficar olhando no celular o resultado. Ali. Faça na hora do break lá do café. Tu não tá falando isso porque foi eliminado a Libertadores, não, né? Puta, nem me fale isso. Ah, nem me fale. Apesar de que vocês também, né? Também, tô brincando. Mas, meu querido, eu acho que muito legal, cara, muito legal. Quero agradecer, né? Trazer contar um pouco da tua história, construir essa história, essa carreira de sucesso que tu tem, né? Que tu tem, que tu vai ter, ainda continua, né? Acho que os desafios estão só começando, né? Eu acho que isso que é o legal. Sim. Parabéns por aceitar o convite, parabéns por dar esse tempo de dedicação, de compartilhar um pouco dessa tua história, dos teus acertos, dos teus erros. E eu deixo aqui um espaço para te também colocar, se quiser dar alguma última dica para os nossos ouvintes, compartilhar mais alguma coisa, também a gente está à disposição aqui no espaço. Uhum, ótimo. Primeiramente, deixa eu aproveitar e fazer aqui em público um elogio a você, tá? Você é um profissional que eu sempre admirei. Nós não conhecemos há tantos anos, há tanto tempo assim, né? Mas o pouco período que a gente se conhece, eu sempre te admirei bastante. E você foi um cara que eu sempre olhei, cara, eu gosto do Diogo, gosto da forma como ele age, gosto da maneira como ele decide, certo? Porque sempre que a gente discutia, principalmente lá no GTD, às vezes você dava a história e mostrava como você tomou não digo que você deixava isso explicitamente, mas dava para perceber o que te embasou a decisão. E queira ou não queira, você também formatou um pouco da minha forma de agir, certo? Então, eu te admiro como profissional, ok? Te admiro muito, e adoro ter você no meu network. Acho que você é um cara de sucesso e vai continuar tendo sucesso, ok? Fico muito E, honrado, fico muito honrado. legal. Obrigado, velho. Muito obrigado. E o que eu posso dar de dica, né? Tudo bem, é um pouco da repetição do que eu já falei, né? Mas é fazer as coisas que você julga importante por primeiro, certo? Entender isso, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer, a gente quer fazer aquilo que é mais simples, deixa o que é importante para depois, e daí não dá tempo de fazer o importante. A outra questão, sim, uma coisa que você bateu bastante, não existe sucesso só empresarial. Normalmente o que a gente vê, às vezes, quando o cara tem um sucesso só empresarial, ele tem um sucesso financeiro, mas às vezes ele não tem um sucesso de vida, né? Porque a família não funciona. Não quer dizer que não dá para ter os dois. É claro que dá. Você pode ter o teu sucesso financeiro, mas também você tem um sucesso como vida, né? Poder equilibrar a família, equilibrar amigos, ter uma vida equilibrada e uma vida saudável, né? Não digo saudável só de corpo, né? Mas de mente, de olhar para trás e, poxa, que legal que foi a minha experiência, quanta coisa bacana que eu fiz, né? E fazer as escolhas também conforme o momento, né? A parte de estudo, a minha parte de leitura, que acho que deixa um exemplo muito bacana, né? Os meus livros são escolhidos não só conforme o que eu quero ler naquele momento, o que me agrada, mas também conforme o momento que eu estou acontecendo, como é o caso agora que eu estou deixando o meu livro em espanhol, a minha novela ali para depois para ler um livro técnico sobre vendas. Isso é de uma área que, para mim, apesar de eu ter convivido muito profundamente assim, é super novo, né? E também no teu ensino vai fazendo as decisões. Quando chega o momento de decisão, pese bastante, entende? Não tape o sol com a peneira, aquele exemplo que você deu, assim, deu errado para o João,
eu chego lá e digo, não, é que o João não agiu direito, eu vou fazer melhor e vai dar certo. Por quê? Não quer dizer que não aconteça certo com você, mas se você quer fazer a mesma coisa, se você traçar os mesmos passos do João, em teoria você vai ter os mesmos resultados do João. Mesma ação, mesmo resultado. Então, pesar bastante, né? Acho que se você também já trabalhou com muitos projetos, a gente sabe disso. Tem que analisar, tem que olhar os riscos, sem tapação com a peneira. Então, muita análise, decisão no tempo certo, decisão no momento que ela tem que decidir, às vezes pode ser tarde, às vezes pode ser cedo, buscar o teu paralelo te acompanhar também, para que a tua vida seja equilibrada e você tenha sucesso não só financeiro, mas sucesso como pessoa também. E, por fim, lembrar, respeito sempre as pessoas e valores, honestidade e os demais que são positivos. Legal, cara. Esse é o Hélio Tomazelli. Muito obrigado, Hélio. Parabéns pela iniciativa e por aceitar o convite do IGP. Um grande abraço. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao IGP novamente. E, novamente, muito obrigado às pessoas que assistirem esse vídeo.